tema que parece ser simples, porém é muito importante para a segurança de todos, que são os extintores de incêndio. Bom, os extintores de incêndio é visível em praticamente todos os lugares que a gente vai, né? Como estabelecimentos como shopping, prédios e até mesmo em carros. Poucas pessoas realmente sabem como funcionam os extintores e qual o momento ideal para usarem eles. E saber disso pode evitar inúmeras tragédias ou acidentes da forma que for. Nesse vídeo nós vamos explicar, né, sobre as classes de incêndio, a forma correta de usar o extintor e os tipos de extintores também, além de dar dicas de como conservar o extintor de incêndio. Meu nome é João Victor e eu vou falar sobre as classes de incêndio, que ao todo são 5 classes. Começando com a classe A, ela é o incêndio em materiais sólidos, como madeira e papel. A classe B já é o incêndio em líquido, inflamáveis, como gasolina e álcool. A classe C em equipamentos elétricos, como computadores. A classe D em materiais, materiais metais combustíveis, que é mais comum em indústrias. E a classe K, que é quando tem incêndio ou corrosão causada por óleo ou por gordura. Cada classe tem seu determinado extintor. Como o extintor de água serve para a classe A, o extintor de CO2 serve para a classe B e C, e o extintor de pó químico serve para a classe A, B e C. É importante reconhecer o tipo de incêndio para escolher o extintor certo e não se meter em situação de perigo. Eu vou falar sobre o funcionamento dos extintores. Todo extintor tem como base o triângulo do fogo, que representa os 3 elementos necessários para que o fogo exista, que são calor, combustível e oxigênio. O extintor funciona interrompendo um desses 3 fatores, dependendo do agente que ele contém. Quando o usuário aciona o gatilho, o extintor solta uma substância sob pressão. Essa substância pode ser água, CO2, pó químico ou espuma. E cada uma delas age de uma forma diferente. A água, por exemplo, resfria as chamas, o CO2 retira o oxigênio do local e o pó químico bloqueia a reação de combustão. Esse sistema é simples, mas ele é extremamente eficaz para impedir pequenos incêndios e impedir que eles se espalhem e se tornem grandes incêndios. Mas é importante lembrar que se o fogo estiver fora de controle, a prioridade é evacuar o local e chamar os bombeiros. Bem, eu vou explicar a forma correta de se utilizar o extintor de incêndio, pois é muito importante para agir de forma rápida em caso de emergência e evitar que o fogo se espalhe. Você sempre deve manter a calma e analisar se o incêndio é pequeno e pode ser contido. Caso contrário, você deve evacuar o local e chamar os bombeiros. Bem, vou explicar um pouco como é que se utiliza. Primeiro, você deve remover o pino, que é o que impede de acionar o extintor. Logo após, você deve mirar a mangueira para a base do fogo, que é onde o fogo se alimenta. Logo em seguida, você deve pressionar a válvula. E o quarto passo é você sempre movimentar a mangueira, cobrindo toda a parte do fogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Aleph e agora eu estarei falando sobre a conservação e manutenção dos extintores. De nada serve ter um extintor em sua empresa e ele está com algum meio de danificação, obstrução ou ferrugem, coisa do tipo. Por isso que nós precisamos fazer inspeções regulares para saber se eles estão em devidas condições para uso. Pois imagina você estar numa situação de emergência, onde está tendo um começo de incêndio, e simplesmente o seu extintor não pode ser usado, ele não é tão eficiente como ele realmente deveria ser. Por isso,
é tão importante essas inspeções? Primeiramente, para ver se está de forma adequada, nós precisamos ver se o Inmetro está bem colocado. O Inmetro é um adesivo que fica colado no extintor e nele mostra quando foi feita a última manutenção e quando será a próxima manutenção. Segundamente, nós precisamos ver se ele possui o nanômetro para ver se a pressão está da forma certa. No nanômetro, geralmente tem uma parte verde e ele é todo vermelho, ele é um círculo vermelho, e tem uma parte verde onde a seta fica apontada. Essa seta, ela não pode sair dessa parte verde. Quando ela sair, quer dizer que ele está sem ou com pressão demais, o que pode não fazer ele funcionar tão bem na hora que ele for preciso. Também nós precisamos averiguar se ele está devidamente colocado, se tem a sinalização correta e se não tem nenhum meio de obstrução no caminho, como objetos que tampam, por exemplo, se uma porta abrir e tampar a visão do extintor, isso já não pode acontecer, pois o extintor tem que ser de fácil acesso para todos. Todas as pessoas no recinto que trabalham na empresa ou que habitam aquele meio precisam ter um conhecimento básico de como usá-lo, pois em caso de emergência qualquer um pode usar esse dispositivo. Não podemos esperar simplesmente as pessoas que têm um treinamento superior, pois é uma situação rápida. Os extintores sempre têm que estar localizados em um local que você consiga ver ele, que seja de fácil acesso e, como eu falei, sem obstruções, em todo tipo de lugares, escolas, casas, lojas. Em todo local é preciso de um extintor, pois não se sabe no momento que vai ter algum tipo de incêndio. Incêndios podem começar de maneiras diversas e o extintor está lá para te ajudar. Por isso que nós precisamos fazer uma manutenção adequada e verificações para saber se ele está em condições de uso, para ele ser usado da forma certa e evitar esses incêndios. O que também é muito importante é averiguar se o lacre está colocado de forma certa, se ele não está danificado, pois toda vez que o extintor for usado, que o lacre for tirado, ele precisa ser reabastecido e sofrer uma manutenção e ser colocado um lacre novo, fechando ele completamente. Extintores são materiais fundamentais, mas são simples de conseguir manusear. Saber como usar cada extintor é muito importante para conseguir prevenir incêndios. É bom lembrar que cada segundo que nós temos para conseguir cauterar um incêndio é bom.